Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e eu estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre a ciência da história. Essa ciência que, como já sabemos, se orienta pelo presente, sempre partindo de inquietação, de um questionamento do presente, viajamos pelos infinitos caminhos do tempo. Pois é, hoje vivemos tempos de obscurantismos, em que grupos neofascistas defendem abertamente o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e, desavergonhadamente, defendem a volta da ditadura com o apoio do presidente e sua camarilha. Triste esses tempos, tristes trópicos, desamparado Brasil. Por isso que hoje vamos sair da estação presente para mais uma viagem para o dia 31 de julho de 1970. Dia, mês e ano em que um acontecimento abalou a política da América Latina. Vivia os países latino-americanos, na sua maioria, intervenções militares e ditaduras militares, patrocinadas pelo grande irmão do Norte, pelos Estados Unidos da América, pelo tio Sam, que queria garantir aqui, dentro da lógica da Guerra Fria, os seus interesses. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje, não é verdade? Mas havia reação, e reações, às vezes, violentas. No nosso vizinho do Sul, um país belíssimo chamado Uruguai, tinha um grupo, um movimento de libertação nacional chamado Tupamaros, que desde 1963 já fazia diversas ações no sentido de buscar uma sociedade socialista. No início dos anos 70, esse grupo mudou de tática e começou a fazer sequestros com o objetivo de trocar por presos políticos, trocar por guerrilheiros que estavam presos naquela situação. E é aí que entra o Brasil. Numa dessas ações, esse grupo Tupamaros, que teve, olha só que coisa interessante, como um grande líder nesse período, o jovem, e hoje, grande líder da América Latina, que foi presidente do Uruguai, o grande Pepe Mujica. Viva Pepe Mujica, viva as suas ideias. Temos que ouvir muito Mujica porque ele tem muito a dizer, entende muito de América Latina. Pois é, esse grupo guerrilheiro sequestrou lá em Montevidéu duas pessoas, o cônsul brasileiro Aloysio Dias Gomide e um especialista em torturas dos Estados Unidos, o Dan Mitrione. O Dan Mitrione, que fazia aulas sádicas ensinando como torturar, como conseguir informações através da tortura. Fez isso em cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Montevidéu. Dan Mitrione afirmava o seguinte: veja só, provocar a dor com precisão, no momento preciso e na quantidade precisa para obter o efeito desejado. Pois é, com essa teoria, ele dava essas aulas macabras, como eu disse. E mais, o sequestro dele foi a ação mais espetacular desse movimento de libertação nacional chamado Tupamaros. O governo uruguaio aumentou a repressão a partir desse momento. A pressão foi intensa e prisões foram feitas, desarticulando o movimento, que se manteve firme e, em resposta, executou o grande mestre em tortura Dan Mitrione. Isso
causou, não só na imprensa, mas nos governos ditatoriais que nesse momento estavam na América Latina, muita repercussão, né? E o brasileiro? Vocês podem estar perguntando. E o Aloysio Dias Gomides? O Aloysio Dias Gomides continuou preso e ficou preso mais ou menos por 205 dias. E só foi libertado após pagamento de resgate que foi pago pela família, que inclusive pediu contribuição pelo Brasil. É fato que a esposa de Aloysio Dias Gomides participou do programa do Abelardo Barbosa, do Chacrinha, Terezinha, quem não se lembra? Para angariar fundos. E com esses fundos, o Tupamaros, que era esse movimento de libertação nacional, patrocinou outras ações no Uruguai. Pensando em todas essas ações, todos esses acontecimentos, todas essas movimentações naquele início dos anos 70, eu quero indicar 2 filmes para você. 2 filmes que ajudam enormemente a entender esse complexo momento da política latino-americana. O primeiro, Estado de Sítio de Costa Gravos, o grande Constantin Costa Gravos. Así que estuvo en Brasil en calidad de consejero antes, durante y después del golpe. Exacto. Sobre las bases de un acuerdo oficial entre mi gobierno y el de Brasil. El gobierno demócrata de Goulart. Sí. Y en el 64 Goulart fue derrocado por los militares, suprimiendo el parlamento, los partidos, la libertad de prensa, los sindicatos. Y usted se quedó. Los acuerdos pactados con mi gobierno no han cambiado. Lo sé. Hasta Johnson envió su felicitación unas horas después del golpe. Necesidad política. Y el lado moral quedó confirmado por el cardenal Spellman, que envió su bendición. ¿El dios americano es golpista? ¿Y usted? Um filme de 1972 que conta o sequestro de uma maneira brilhante, cinematograficamente eficaz e com muita maestria. Um filme que foi censurado pela ditadura, foi liberado nos anos 80 com cortes e hoje você pode assisti-lo no YouTube completo, sem corte. Então não esqueça, Estado de Sítio é um filme fundamental para ajudar a entender esse momento. Outro filme mais recente é Uma Noite de 12 Anos, de Álvaro Brechner, de 2018. operativo llevado a cabo por la Jefatura de Policía de Montevideo resultó gravemente herido un sedicioso. El desconocido resultó ser José Alberto Mujica. ¿Cuál es su nombre? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Son sediciosos subversivos. Traidores a la patria. Perdieron la guerra, Pepe. É um filme que tenta contar minimamente a história de Pepe Mujica, grande líder latino-americano, na prisão por mais de 12 anos, dele e dos companheiros de luta. Não só a história da prisão, mas a história das solitárias que eles enfrentaram e da dura realidade do cárcere da ditadura. Portanto, 2 filmes muito interessantes que você vai ficar feliz em assisti-los e ao mesmo tempo entender um pouco da história latino-americana e do intervencionismo norte-americano, sempre que seus interesses aqui, no seu quintal, que ele considera a América Latina o seu quintal, são contrariados, né? Costa Gravas, Estado de Sítio e Uma Noite de 12 Anos de Álvaro Brechner, um hispânico uruguaio. E é por isso que eu digo, né? A história é assim, muitas facetas, muitas camadas, muitas possibilidades e muitas perguntas. E é por isso que eu digo, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Vá lá no YouTube, curta o vídeo, se inscreva no canal. Até uma próxima história do mês de julho ou de um outro mês qualquer. Até lá!